Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Amanda e a gente vai falar sobre as questões ambientais. Então, a... no governo de Getúlio Vargas, de 1930 até 1945, que a colonização da floresta passou a ser vista como uma estratégia para os interesses nacionais. Essa era a época da Marcha para o Oeste. Foram anos de incentivos governamentais à exploração da floresta. Estradas foram abertas para facilitar o desenvolvimento da região. Durante a ditadura militar, a política para a Amazônia ficou conhecida com o lema de integrar para não entregar. Junto com a ocupação e desenvolvimento da região veio também a destruição do bioma. Estima-se que na década de 1970, as derrubadas tenham atingido 14 milhões de hectares, número que deve chegar a 70 milhões de hectares nos dias atuais. Durante muitos anos, grande parte do que se conhece hoje pela Amazônia pertencia aos espanhóis, graças ao Tratado de Tordesilhas, assinado em Portugal em 1494. Mas as primeiras expedições à região foram acontecer apenas anos depois, a partir de 1540. Apesar da maior parte da terra estar sob o domínio dos espanhóis, foram os portugueses que mais se interessaram sobre aquela área. Era preciso protegê-la da invasão de outros países, como a Inglaterra, a França e a Holanda. Em 1637, Portugal encomenda a primeira expedição na região, com cerca de 2.000 pessoas. A exploração de frutos como o cacau e a castanha ganham uma forte conotação comercial, mas é a partir do século XVIII que a agricultura e a pecuária passam a ter papel fundamental na região. Como a mão de obra indígena já não era mais o suficiente, os portugueses eles pegavam negros africanos, para ser escravos também, para servir de mão de obra também. E em 1750, com o Tratado de Madrid, Portugal passa a ter direito sobre as terras ocupadas na região norte do país. Aí é o início do estabelecimento da fronteira brasileira na região amazônica, que culmina finalmente no século XX com a anexação do estado do Acre. Outro grande marco da história da ocupação da Amazônia foi a Revolução Industrial. Com as fábricas operando a todo vapor, a Inglaterra encontrou na floresta brasileira uma importante obra-prima, que é a borracha, que na época era chamada de ouro negro. Incentivados pelo governo, milhares de brasileiros e estrangeiros decidiram migrar para a região. Estima-se que entre 1870 a 1900, mais ou menos, 300 mil nordestinos tinham migrado para a região. Os imigrantes eles eram recrutados para trabalhar nos seringais, mas eles não tinham direito às terras nas quais eles trabalhavam. As terras eram administradas pelas famílias tradicionais que ali moravam. Essas famílias elas lidavam diretamente com as exportadoras inglesas instaladas na região. A exportação da borracha gerou riquezas que nunca tinham sido vistas antes na região, o que permitiu a construção das primeiras grandes obras, como o Teatro da Paz, que foi construído em Belém em 1878, e o Teatro Amazonas, que foi construído em Manaus em 1898. A estrada de ferro, como Madeira Mamoré, também elas foram erguidas nessa época. Já em 1900, o produto começa a ser fortemente explorado na Ásia, interrompendo a primazia no mercado brasileiro. A região amazônica ela entra em decadência. Na década de 1940, a borracha brasileira encontra uma segunda chance com a Segunda Guerra Mundial. Os aliados pedem acesso ao produto asiático, colocando o Brasil novamente na rota comercial. O país em plena expansão, os Estados Unidos, tinham especial interesse na borracha brasileira. Ciente disso, o governo brasileiro ele firma um acordo com os americanos. Eles investem no Brasil e o governo brasileiro se encarrega de conseguir nova mão de obra para os seringais da Amazônia. E então, o presidente Getúlio Vargas ele defende a Marcha para o Oeste, que de acordo com a historiadora Maria Freitas, da Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba, Getúlio é o primeiro presidente do Brasil a ver na Amazônia uma importância estratégica. O esforço do governo para atrair trabalhadores da floresta surgiu efeitos.
Nas principais capitais do país, principalmente no Nordeste, são instalados postos de recrutamento. Aí, mais uma vez, o ciclo da borracha ele dura pouco, né? Quando termina a guerra, os Estados Unidos eles suspendem os investimentos e a Amazônia novamente volta a sofrer a decadência econômica. Mas o início da ditadura, em 64, também deixa as marcas na ocupação da Amazônia. Dentro de um discurso nacionalista, os militares pregam a unificação do país. Além disso, é preciso proteger a floresta contra a internacionalização. Em 1967, o presidente Castelo Branco fala em integrar para não entregar. Nessa época também começam obras rodoviárias em direção à Amazônia. Foi a Transamazônica, que é inaugurada em 1972, e 2 anos depois fica pronta a Belém-Brasília, que também é uma rodovia. Por meio da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, o governo oferece uma série de incentivos aos interessados em produzir na região. Mas, após anos de incentivo à ocupação da Amazônia, os sinais de destruição elas ficam mais claros. E aí, em 1978, a área desmatada ela chega a 14 milhões de hectares. O assunto ele ganha repercussão internacional, né? E o desmatamento nas florestas também passa a ser questionado. Porque até então a questão ambiental era vista como uma questão burocrática ou como de intimidação por parte daqueles que se sentiam prejudicados. Assim diz Roman, né? Então aconteceu também um novo fenômeno que mexeu com a vida das pessoas, que é a venda e a disputa por terras. Então isso tornou-se cada vez mais comum o comércio das terras, muitas vezes até sem controle ou sem documentação. Era comum os lotes serem cercados sem o devido controle do governo. E foi em 1976 o governo faz a primeira regularização das terras na Amazônia, uma medida provisória que permitiu a regularização da propriedade de até 60 mil hectares que tivessem sido adquiridas irregularmente, mas com a boa-fé. A população da Amazônia Legal chega a 7 milhões de pessoas. E as discussões sobre o meio ambiente começam a mudar na década de 80, com o assassinato do líder sindical Chico Mendes, que aconteceu em 1988. Isso é considerado um divisor de águas na história da Amazônia, porque foi a partir desse crime que o governo brasileiro passou a sofrer pressões a respeito das políticas para a Amazônia. Então o governo reage com algumas iniciativas, que segundo alguns historiadores, eram ações muito pontuais e incipientes. A realização da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, batizada de ECO 92, coloca definitivamente a questão ambiental e a Amazônia na pauta das grandes discussões mundiais. A ideia de que a floresta precisam ser preservadas conquista o imaginário popular. Foi nessa conferência que eles tiveram assim, esse estralo, esse lápis. E então a produção atrai uma nova leva de imigrantes, mas dessa vez foi do sul e do sudeste do país. Durante a década de 90, a área total desmatada chega a dar um salto. Então, ela chega a 41 milhões de hectares a área desmatada. E segundo o IBGE, a população da Amazônia Legal ela chega a 21 milhões de pessoas nos anos 2000. Os estudos sobre os impactos humanos sobre a floresta amazônica tornam cada vez mais consistentes. Um estudo da ONG Amazon, realizado no ano de 2002, aponta que 47% da Amazônia está sob algum tipo de pressão humana. De 2003 até mais ou menos 2009, o governo abriu mão de 81 milhões de hectares das terras federais, que foram utilizados para os assentamentos de forma agrária, preservação ambiental e para os projetos indígenas.
Ainda assim, 67 milhões de hectares das terras federais continuam oficialmente sob a responsabilidade da União. E em fevereiro de 2009, o presidente, né, o então presidente do país, Luiz Inácio Lula da Silva, ele enviou para o Congresso a medida provisória 458, que previa a transferência dessas terras. E foi em julho do mesmo ano, né, que a MP ela foi sancionada pelo presidente e virou uma lei. Mas ainda assim, a área desmatada da Amazônia ela chega a 70 milhões de hectares. É óbvio que tem muito mais coisas para falar, né? Mas não tenho todo esse tempo, né? Então o nosso vídeo é esse, né? Eu tentei ser muito sucinta, muito específica em alguns pontos. Espero que vocês tenham entendido. E é isso, gente. Curtam aí o nosso vídeo e até a nossa próxima aula.